Paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos à live semanal Fora do Púlpito da Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis. A nossa sede está na rua Manuel Valinhas, 351, no bairro Santa Bárbara. Nosso pastor-presidente é o pastor Paulo Batista e estamos aqui mais uma vez para falar sobre um tema muito bacana para mais uma live semanal. Se você ainda não conhece a nossa igreja, é muito fácil de você conhecer. Basta você no YouTube e digitar AD Semeando Paz e você vai encontrar o nosso canal, onde tem muito conteúdo bacana, de música. Tem essa live vai estar um pouco mais tarde também no YouTube. E tem as outras lives de outros assuntos que nós abordamos, além de pregações, lições de escola dominical e muito conteúdo bacana para você. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, digita lá no YouTube AD Semeando Paz e você vai estar conhecendo um pouco do nosso trabalho. Também nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram, AD Semeando Paz, e no Facebook, AD Semeando Paz, para você ser muito abençoado através daquilo que nós temos para oferecer para você. A paz do Senhor Jesus, pastor Gercino, estamos aqui, irmão Alan, o pastor Gercino está aqui comigo, que é o vice-presidente da Assembleia de Deus Semeando Paz, além de psicólogo, conferencista, pregador e também terapeuta familiar. Se você ainda não conhece o pastor Gercino, quer conhecer um pouquinho do trabalho dele, acesse nosso canal. Lá você tem uma série de vídeos sobre relacionamento que você vai estar conhecendo um pouquinho do trabalho dele. Preparado para mais uma live, pastor Gercino? Vamos aí. Então nós temos um tema hoje bacana demais. O tema hoje é um tema doloroso, mas nós precisamos falar nele. É um tema que normalmente, infelizmente, ele não é falado nos púlpitos. Então, a Semeando Paz fora do púlpito é para falar sobre isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Aí eu faço uma pergunta para o senhor, pastor Gercino. Abuso. O que eu tenho com isso? Todos nós temos alguma coisa. Tem uma campanha que ela gerou muitas camisetas escrito todos contra a pedofilia. E aí alguém falou assim, mas será que tem alguém a favor da pedofilia? Claro que tem. Então o pedófilo, ele é a favor da pedofilia. Tem as pessoas que sabem o que está acontecendo e não denunciam. Tem as autoridades que talvez podem ser omissas. E o abuso, ele só torna uma coisa tão horrível, horrenda, quando ele atinge a família. Enquanto é algo que você vê na televisão, você lê no jornal, tá normal, né? Não é comigo. Entretanto, nós precisamos estar de olho, porque o problema do abuso é que ele tem um impacto, Alan, muito pior, muito mais traumático do que uma tentativa de assalto, do que um acidente automobilístico. Ele é mais traumático do que até uma tentativa de homicídio que a pessoa possa ser sofrido. Porque, invariavelmente, a pessoa abusada, até que ela denuncie ou que alguém denuncie, ela fica convivendo com o abusador, né? Então, ela é terrível. É um assunto bastante complicado de nós lidarmos, mas de uma importância muito grande, né? Muito grande. Talvez você que está nos ouvindo hoje por essa live esteja passando por alguma situação como essa, né? Quem sabe um relacionamento abusivo ou conhece alguém que esteja passando por um relacionamento abusivo, nós estamos aqui hoje para dar algumas instruções, né, pastor Gercino? Para ajudar você, né, a sair desse tipo de situação, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. Falando um pouquinho sobre a parte da relação, o abuso na parte de relação, pastor Gercino. O que pode ser considerado uma relação abusiva? Uma relação abusiva, ela se configura quando alguém está tirando uma vantagem sobre a outra, através de uma pressão, através de uma ameaça, onde alguém está coibindo a outra pessoa. E deixa eu já esclarecer um negócio, que nós saímos agora do mês de maio, onde é o Maio Laranja, e fala-se, explica-se, e faz campanha contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Entretanto, na live aqui, nós vamos muito além disso aí.
Nós vamos falar de diversos outros tipos de abuso. Então, o abuso, ele se configura quando uma pessoa está em desvantagem à outra e ela é oprimida. Ela não tem alternativa e ela fica refém de um desejo do outro sob alguma ameaça. Ameaça física, ameaça verbal e ameaça psicológica. Então, quando a pessoa está refém da outra, nesses três sentidos aí, a relação torna-se uma relação abusiva. E a gente pode considerar uma relação abusiva como uma prisão, pastor Gercino, como uma cadeia, algo que precisa, né, de uma intervenção diferente para poder lidar com o assunto? Torna-se uma prisão porque algumas pessoas, elas às vezes já entram numa relação, numa desvantagem emocional. O que seria essa desvantagem emocional? Tem pessoas que têm uma fraqueza maior psíquica, ela é mais vulnerável, ela tem um problema de autoestima. E aí, quando ela encontra alguém que a acolhe, ela pensa assim, eu já estou ganhando, ele me aceita. E aí, o abusador, quando percebe isso, se ele é de fato um abusador, ele vê ali a chance de ouro para ele praticar os seus abusos. E aí, ele cerca tão bem aquela relação que a pessoa, às vezes, fica sem forças. É quando é preciso que um terceiro perceba isso, e esse terceiro pode ser os familiares, pode ser os amigos, pode ser os colegas de trabalho, que começa a divertir e até o momento que a pessoa, às vezes, ela tira forças para sair daquilo ali. Mas, a princípio, é como se fosse uma prisão. Bom, na opinião do senhor, o senhor acha que é possível que quem já tenha sofrido abusos já tenha sido vítima de algum abuso no transcorrer da sua vida? Existe pesquisa que diz que, eu não sei, não poderia dizer o seguinte, até que ponto essa pesquisa foi científica, mas você pega algumas instituições que atendem crianças e adolescentes, e naquelas pesquisas ali, na maioria das vezes, há um histórico. Mas não é lei. A pessoa que sofreu abuso, ela vai praticar o abuso. Seria mesmo o seguinte, a pessoa que foi assaltada, ela também vai fazer um assalto. Entretanto, muitas pessoas que são abusadas enquanto crianças, se elas não tiverem um acompanhamento, se elas não perceberem que elas precisam de um auxílio para sair daquele lugar que elas foram colocadas, se elas não tiverem um apoio familiar, de repente a família percebeu aquilo e a família dá todo o suporte, se ela não tiver isso, ela pode, lá na frente, inconscientemente, como uma forma de desforra, fazer a mesma coisa. Pode acontecer. Mas não quer dizer que seja uma regra. Quer dizer que seja uma regra, né, professor? Algo que realmente vai acontecer com alguém que sofreu esse tipo de situação na vida, né? Bom, se a gente quiser separar um pouco as características de quem é o abusador e de quem é a vítima, o senhor conseguiria separar para nós mais ou menos quais são as características de um agressor e quais são as características de quem é agredido, quem sofre agressão? Vamos pensar nos diversos tipos de abusos, né? Então vamos pensar, por exemplo, no abuso de criança e adolescente. Podemos pensar nisso. Podemos pensar no abuso de relacionamento conjugal. Podemos pensar no abuso de um relacionamento profissional, onde vai acontecer o assédio moral, que quando há o assédio moral, evidentemente está acontecendo um abuso moral. E vamos pensar na questão do abuso contra o idoso. Então, na criança e do adolescente, nós temos ali uma figura que ela tem toda aquela ingenuidade e normalmente, e aqui eu até indico um filme, na criança e adolescente, eu quero indicar um filme, é um filme de 28 minutos, ele chama O Silêncio de Lara. É um filme doloroso de você ver, onde a criança, a menina, ela foi abusada desde muito cedo pelo avô. O avô era o abusador. Então, vamos entender, no caso de abuso de criança e adolescente, a maioria dos abusadores fazem parte do ciclo familiar,
do círculo familiar. Ou vizinho. Então, o que que acontece? Aí nós vamos entender para que existe pai e mãe. Pai e mãe existem para proteger e cuidar e alimentar física e emocionalmente os seus filhos. Mas muitas vezes, no mundo que a gente vive, as pessoas acham que pai e mãe é para dar coisas. E aí o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar porque quer dar o melhor para o filho. Aí deixa o filho com alguém. Deixa o filho com o avô, deixa o filho com o tio. E aí, até uma cena do filme, não estou contando o filme, tem um momento que o avô, ele fala o seguinte: olha, você tem que fazer tudo que eu te disser, porque senão a sua avó, ela pode, se ela ficar sabendo, ela muda e você nunca mais vê a sua avó. Então começa a fazer essa chantagem. Se você não fizer, eu te dou isso, te dou aquilo, não conta para ninguém, até que essa criança transforma-se numa adolescente, numa jovem, e aí acontece uma questão de suicídio, aí acontece uma questão de entrada nas drogas lícitas e nas ilícitas, e uma série de coisas. Quando então você vê uma pessoa que é chamada no direito de hipossuficiente. Então ela não tem suficiência bastante para ela se defender. É aquela criança, é aquele adolescente que alguém oferece para ele. Quando você vê o abuso na relação conjugal, aí você vê, às vezes, um dos cônjuges com baixa autoestima e o outro que se aproveita disso. E às vezes a gente pensa, teve um abuso, olha, o que aconteceu? Bateu? Tem lesões? Porque aí vai lá, tem a Lei Maria da Penha, etc. e tal. Então aí a gente vai entender sobre o abuso psicológico e o abuso físico, ou abuso verbal. Então nós temos três: abuso psicológico, abuso físico e abuso verbal. Não necessariamente nessa ordem. Mas aí você tem aquele homem que chega para a mulher e diz: você não presta para nada, você não faz nada direito, você não sabe cuidar de uma casa, você não sabe cozinhar, eu vou te devolver para o seu pai. Isso é um abuso. Isso é um abuso. Esse abuso, por enquanto, ele é moral. Esse abuso é psicológico. Então está baixando a pessoa, está reduzindo. Então, uma das coisas que o abuso faz é reduzir a pessoa. Reduz essa pessoa. Depois, esse abuso, ele pode ir para a esfera física. É quando o abusador, ele pode pegar e esfugigar a pessoa. Ah, ele não bateu em mim, ele só me pegou e apertou meus braços. Abuso. Não, ele só me empurrou. Abuso. Todos eles são abuso. E aí quando você vai no abuso profissional, aí você tem um chefe que chega para a pessoa e ameaça a pessoa. Não dá ela paz para desenvolver a função dela, porque ela está sempre sob ameaça. Então se ele descobre que a pessoa trabalha para ajudar em casa, normalmente dirigindo-se a uma mulher, por exemplo. E aí, não, desse jeito você vai ter que ser mandado embora. Porque se você não fizer isso, e aí começa a tirar proveito daquilo ali. Então, é assédio moral e é também um abuso. Não, e aí, sai desse aí, vai para o abuso do idoso, que nós vamos depois falar mais meticulosamente. Aí você tem uma pessoa tal qual uma criança, também não tem defesa. Então vamos deixar uma coisa, não tem jeito de ter, aliás, não é que não tem jeito, todo abuso físico, ele é também um abuso psicológico. Nem todo abuso psicológico, ele é físico. Mas todo físico, ele é, antes de qualquer coisa, psicológico. Bom, pode ser que seja pergunta de várias pessoas, professor. Por que é tão difícil sair de um relacionamento abusivo? Na opinião do senhor, é uma dependência, é uma necessidade de manter aquele relacionamento? Vira uma codependência. A pessoa, ela passa a acreditar
no abusador. Já tem até filme sobre isso, de no caso de o crime de extorsão mediante sequestro, onde a vítima, normalmente uma moça, ela fica na mão do sequestrador por um certo período. Se este sequestrador não agride, se este sequestrador dá a ela o alimento, cria nela um sentimento de gratidão de forma inconsciente. Ela passa a ter uma ligação com aquele sequestrador, e já houveram diversos casos disso, passa a ter uma ligação. E às vezes, o abusador, ele reduziu tanto o abusado, que o abusado, ele pensa, eu não mereço nada melhor do que o que ele está me oferecendo. Ele começa a acreditar em todas as palavras. Vamos pensar vamos pensar na criança. Está lá a criança com uma figura folclórica do avô, que é aquela pessoa carinhosa, que toda criança espera que o avô seja aquela pessoa carinhosa. Essa criança, ela não está preparada para ela definir, interpretar a mão do avô que passa sobre ela. Ela não sabe se aquilo é carinho, porque ela não conhece o outro lado. Então, para ela, é uma coisa natural. Por isso que é difícil ela sair, por isso que é difícil uma denúncia, por exemplo. Porque ela pensa que ela pode estar levantando um falso contra o avô que tem toda aquela figura. É o papai da minha mamãe, é o papai do meu papai. Então, é a pessoa que eles depositam toda a confiança. E aí, no caso das outras relações, muitas vezes é porque um vínculo, ele foi tão bem firmado, que a pessoa acha, não, ele está fazendo o que é certo. E aí começa um sentimento de culpa. Eu me sinto culpada, a criança diria, por estar até pensando isso. Ela se coloca no lugar da pessoa que está cometendo uma injustiça contra aquela pessoa. Ela não tem essa noção. Então, para a pessoa entender que ela está sendo abusada, ela precisa ter uma autoestima nivelada, num bom nível. Ela precisa estar preparada para saber quem ela é, quais os direitos que ela tem, o que ela merece dessa vida, né? O que Deus tem preparado para ela. Ela precisa entender qual é o comportamento de pessoas que estão rodeando ela a cada dia, né? Porque tem gente que está ao lado de um abusador, não está vendo, e o abuso está acontecendo, e a pessoa vai levando a vida. Bom, na opinião do senhor, quais são os principais sinais que pode ter dentro de um relacionamento abusivo? Quais são esses sinais? Como que a gente consegue identificar que realmente está acontecendo um relacionamento abusivo? Olha, primeiro, quando existe possessividade. Então, no relacionamento abusivo, o abusador, ele tem o abusado como se fosse uma posse dele, fosse um objeto dele, para ele tirar proveito. E ali, ele começa a manipular. Ele, além de manipular, ele começa a vigiar a vítima. Ele começa a ter um ciúme, que é um ciúme fora do normal. Porque às vezes as pessoas pensam, não, se está com ciúme é porque me ama. Só que existe ciúme doentio. Então a gente conhece casos que às vezes o cônjuge não permite que o outro vá sozinho na casa dos pais. Não permite que o outro saia com os amigos, mesmo que seja uma vez por mês. É claro que depois que a gente casa, a gente não vai ficar toda semana saindo com os outros, deixando a esposa, deixando o marido em casa, hein? Mas de vez em quando os amigos, escuta, vamos lá no sítio, tal lugar. Só os homens estão indo lá. Vamos. O que tem? Não vai ter nada de mal nisso. No caso de um relacionamento abusivo, o abusador, ele acha, não, você não pode fazer isso. Ele vai ter, se o abusado está aqui com o celular, sai, deixa, pega o celular e olha, ele vai ler todas as mensagens. Então,
eu sempre sou adepto, no caso da relação conjugal, por exemplo, que a minha esposa saiba da senha das minhas mídias sociais, que eu saiba das senhas dela. Quer dizer, aqui em casa todo mundo sabe, né? Todo mundo entra no meu Facebook, todo mundo entra no meu e-mail. Então, o abusador, ele quer ter posse e ele faz uma investigação. E ele quer tirar proveito. E ele está sempre ameaçando. Sempre tem um quê de ameaça na relação. Bom, e existem alguns sinais que a pessoa que está sofrendo algum abuso, que ela consegue expor ou apresentar? Quais são os principais sinais de uma pessoa que está sofrendo um tipo de abuso? Vamos pensar no caso das crianças, né? As crianças começam a ter um comportamento diferente. Ou as crianças vão ficar quietas, muito quietas, caladas, ou as crianças vão conversar muito. O que é que os pais precisam fazer? Observar uma mudança repentina de comportamento. As crianças, elas podem até mudar o estilo de roupa, no caso de um adolescente, de uma menina, vai mudar o estilo de roupa. Ela vai começar a usar muito roupa largona, como se fosse roupa de homem. Vai começar a usar isso. Ela vai, se o abusador está dentro de casa, ó, pesquisa diz que nem sempre, que o índice de pais que abusam é maior do que o índice de padrasto. Então, às vezes a gente pensa, não, foi o padrasto que abusou. Então, não é uma regra, também não. Pode ser um tio, pode ser um vizinho, pode ser o próprio pai. Então, o que acontece? Essa criança, ela vai evitar aproximar. Ela vai evitar. Se a criança pedir a bênção para dormir, qualquer coisa assim, ela vai evitar até falar, até pedir a bênção para essa pessoa. Ela não vai querer abraços dessa pessoa. Então, são esses sinais. O sinal nos adultos a pessoa começa também a ficar reclusa. A pessoa começa a diminuir a sua autoestima. Ela começa a piorar o seu humor. Essa pessoa, ela vai ter demonstrado dos seus olhos um entristecimento. No caso do idoso, é a mesma coisa. Seria tristeza pairar sobre os olhos dele. Então, esses são os sinais. E aí entra lá, uma das coisas muito importantes. A capacidade que a gente precisa ter de observação, de olhar as pessoas, de acompanhar as pessoas. Precisamos disso. Bom, a Marta Cândida, pastor Gessino, mandou a seguinte pergunta, né? A mania de vigiar alguém, né, de estar vigiando alguém, é para proteção ou pode ser que tenha alguma coisa por trás disso daí? É risco de ter alguma coisa por trás. É risco de ter alguma coisa por trás. Às vezes a pessoa ter medo de ser denunciada. Então eu preciso controlar os passos de quem está sendo abusado. Por isso que eu evito certas amizades dessa pessoa, porque ela pode contar. Por isso que eu evito que ela vá à casa dos pais dela sozinha. Por isso que evita o abusador. Ele evita que ela tenha outros relacionamentos. E o abusador, ele tem que acompanhar a mídia dela para ver se ela não está colocando nada. Não sei se você já viu, não sei se isso está funcionando no Brasil, mas no caso de agressões, tem uma propaganda que as mulheres agredidas, elas ligam na polícia e falam, eu queria pedir uma pizza. E a polícia fala, mas você está falando na delegacia de polícia. Eu sei, eu quero pedir uma pizza. E aí isso funciona como código. Você foi agredida? Se for, você fala que você quer uma pizza de tal. Aí ela fala a pizza. Você quer que vá? Eu quero que entregue, sim, a pizza aqui. Então, é preciso que a pessoa, ela tenha liberdade, porque um relacionamento, ninguém pode casar para ser vigiado, cara. Não, eu não preciso ser vigiada, minha esposa não precisa ser vigiada. Porque nós vamos entender que
A beleza do relacionamento está nessa liberdade de cada um ser o que realmente é. Então, quando foge do controle, tem alguma coisa errada. E a pessoa precisa estar atenta a isso. A esposa precisa. Porque não é só o homem que abusa, a mulher também abusa. Né? A mulher abusa. Então é preciso estar atento a isso. Olha, esse comportamento está extrapolando ao cuidado. E isso não é um cuidado. Isso é uma cerca. Isso é uma cerca. Então são sinais que a gente precisa perceber. Bom, se você quiser mandar sua pergunta, o seu comentário, manda pra gente aqui no Facebook, pelo Instagram também. A gente vai estar mandando aqui ao vivo, esclarecendo também as suas dúvidas. Bom, existe uma diferença, pastor Gercino, entre o assédio sexual e o abuso sexual verbal? Existe uma diferença entre as duas situações? Pequenas diferenças, né? Nós vamos entender o seguinte. Deixa eu só achar a minha anotação aqui, que eu perdi a minha anotação. Nós vamos ver que assediar, aproximar, lançar alguma coisa. Porque às vezes o assédio, ele nem precisa de palavras. Nem precisa de palavras. Né? O assédio ele pode ser de forma verbal ou não verbal. É um comportamento indesejado. Aquele negócio. Vamos pensar no mundo onde as pessoas estão numa festa e aí está a mulher sozinha. A mulher está sozinha. Aí o cara chega e assedia. E ela já diz para ele não. E ele insiste. Não, mas você é linda, mas você tem um corpo muito bonito, e vai. Até o momento que chega, de repente, o namorado dela, aí ele vai e pede desculpa para o namorado. Né? Então, houve um assédio sexual. O assédio verbal é quando a pessoa, ela pronuncia palavras, uma conversa como que pedindo, oferecendo, sugerindo uma relação sexual. E aí entra numa seara que a gente precisa ter cuidado. Eu poderia dizer o seguinte, olha, a mulher precisa ter mais cuidado. A mulher não pode andar com roupa tão curtas, etc. A mulher não podia ser tão provocante. Realmente eu acho que a mulher não precisa ser tão provocante. Entretanto, mesmo que ela seja provocante, isso não dá direito ao homem de aproximar dela. A mulher pode estar nua na rua, mas isso não me dá o direito de chegar e colocar a mão nela. No máximo que eu vou fazer é ver, passou na minha frente. Agora porque ela está nua, vou correr, vou agarrar essa mulher. Então, a gente precisa, aí entra, até que ponto nós estamos preparados para nós sermos pessoas dignas. A dignidade em nós. Nós percebermos isso, não é? Não é porque a pessoa extrapolou que aí eu vou ceder a uma isca e vou atrás. Eu não devo ir. Então, o abuso sexual verbal, e infelizmente, hoje nós poderíamos entrar na seara da rede social, da mídia, né? Do envio de nudes. O envio de nudes. Então precisa entender que tudo isso, e aí entrando para a igreja, isso está tudo inserido no pecado da imoralidade sexual. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, pecado sexual é o adultério, a fornicação e a prostituição. Não, Paulo vai chamar tudo isso, colocar num pacote chamado imoralidade sexual. E às vezes tem gente fazendo isso. E até gente boa. Isso tudo entra, ou assédio ou abuso sexual. Bom, já bem dentro desse assunto, pastor Gercino, o senhor acha que a pornografia pode ser considerada também um abuso? Em que sentido que eu faço a pergunta para o senhor? Porque a gente sabe que o âmbito da pornografia, dos materiais pornográficos, sempre alguém está sendo abusado, principalmente as mulheres. Sofrem muitos abusos quando a gente fala de pornografia. Então, para quem gosta de assistir material pornográfico, o senhor acha que está incentivando esse tipo de abuso também? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho 2 filhos estudando. O que acontece hoje? Toda escola que cria os grupos, que mais tem, e a gente fica tentando se livrar, dos grupos de WhatsApp, por exemplo. Então está minha filha no grupo de WhatsApp da escola dela.
é o grupo dos colegas, dos alunos. E aí um coleguinha lá vai e pega um link de um vídeo pornográfico com cenas de sexo explícito e joga no grupo. Isso é um abuso. Isso é um assédio. Isso tem que ser denunciado. Pode ser denunciado em qual nível? Fulano de tal. Se você mandar mais uma... Aí alguém das colegas tem que ter coragem. Alguém do grupo tem que ter coragem. Se você mandar um link desse de novo, nós vamos colocar a diretora da escola para administrar o grupo e vamos passar isso para ela. Então, muitas vezes, as pessoas enviam isso pelos grupos e tem gente sendo ofendida. Um grupo de colegas, você pega uma empresa aí que tem pessoas de ambos os sexos trabalhando. Tem um homem, e aí vamos pensar mais os homens, que eles não têm noção das coisas. E aí eles vão e colocam como sendo fazer uma graça aqui. Mas está ofendendo. E ocorre de muitas vezes as pessoas que deveriam se posicionar no grupo não se posiciona. E aquela pessoa que se sente ofendida nem pode se manifestar que ela foi ofendida, porque ela vai ser a careta do grupo. Então está envolvido, sim, está implícito nisso aí. Bom, voltando agora um pouco sobre o abuso infantil, sexual infantil. Existem consequências a longo prazo do adolescente, da criança que sofre esse tipo de abuso? Sempre haverá. E é engraçado o seguinte, que eu já tive no consultório pessoas com mais de 40 anos que traz isso depois de 35, depois de 40 anos. É que a pessoa vem ter coragem de falar sobre o assunto. Não teve coragem de falar isso para ninguém. E aí traz para o consultório. E normalmente, esta pessoa, ela tem diversas manifestações que são manifestações que prejudicam o desenvolvimento dela nas relações de um modo geral. Às vezes são pessoas que têm dificuldade de relacionamento com os filhos. São pessoas que têm dificuldade de relacionamento sexual com a esposa, com o marido, porque sofreram algum tipo de violência, algum tipo de abuso e nunca tratou disso. E aí quando vem, é quando a gente tem que tratar essa pessoa e mostrar para ela que ela é vítima, ela não tem culpa. Porque muitas vezes, alguém da própria família, o que é triste, Alain, é que às vezes vem alguém da família e diz o seguinte: ah, mas aquela menina também sempre foi provocante, a mãe dela sempre vestiu shortinhos nela. A mãe tem responsabilidade no processo? A mãe também tem responsabilidade. Escuta, mas ninguém tem o direito de colocar a mão na outra pessoa sem o consentimento dela. E convenhamos, mesmo que uma adolescente consentisse, ela não tem idade para dar consentimento. Ela não tem maturidade para dar esse consentimento. Então caberia a quem? Caberia ao abusador, que às vezes é maior de idade, parar e falar assim: não, mas essa menina, eu não posso colocar a mão nela, não. Se a pessoa tem um problema, que ele resolva esse problema de uma outra forma. E não estragando a vida de uma criança, né? Então, isso aí vai impedir muitas vezes o desenvolvimento dessa criança na escola. E aí você vai ver os problemas. Vamos repetir. Automutilação. Criança violenta. Criança que agride. No caso de menina, não suporta meninos. No caso de menina, ela também, ou menino, aí no caso é dos dois, vai ter problema com notas, vai ter problema com autoridade, e aí vai ter tentativa de suicídio, vai ter entrada nas drogas, estou repetindo o que eu falei lá atrás, vai ter tudo isso aí. E essa pessoa, quando chega a hora, que era a hora dela, ir para a vida, no aspecto de ter os seus relacionamentos, de formar uma família, ter um esposo, ter uma esposa,
essa pessoa não consegue sair do lugar que ela está, que é um lugar de sofrimento. Ela não sai. Bom, nós temos aqui uma participação pelo Facebook, que é da Maiara, e ela mandou o seguinte: olha, já fui refém de um homem agressivo. E agressões físicas, psicológicas e emocionais, muitos fazem, né? E fazem com que a pessoa se sinta culpada por isso. Por isso é muito importante denunciar, não se importar com os maus julgamentos e valorizar a sua vida. Né? Então, para a gente formular uma pergunta em cima desse comentário aqui, pastor Jacino, você acha que é muito importante a pessoa que está sofrendo esse abuso procurar ajuda de alguém, seja de uma terapia, de um psicólogo, de um profissional, alguém que possa ajudá-la a sair desse tipo de situação? Primeira coisa, Alan, é o seguinte: ninguém deve ser agredido, nem o homem, nem a mulher. Nenhuma relação conjugal pode ser marcada por agressão física ou verbal. A pessoa, quando é agredida, ela precisa já estabelecer da primeira vez, porque muitas vezes, quando a Maiara coloca a questão de culpa, porque muitas vezes o abusador, o agressor, às vezes ele fala assim: você me tira do sério. É porque você faz isso, aí eu perco a razão. Ele está apenas tentando justificar a agressividade que tem dentro dele. Ele está apenas tentando fazer isso. Então, a vítima é essa pessoa que foi agredida. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa, foi uma primeira vez, jogou a pessoa contra a parede, esfugigou ela na parede. Passou a raiva, escuta aqui. Eu vou te dar apenas essa chance. Se você colocar a mão em mim com um desejo de me aprisionar, de me amedrontar, para me ameaçar, se você me colocar a mão para me empurrar contra a parede, se você jogar algo em mim, eu vou te denunciar e vai ser a última chance que você vai ter. Então nós vamos entender que é preciso que a pessoa agredida, vítima, ela tenha coragem. E às vezes a pessoa fica pensando assim: se eu sair desse relacionamento, o que os outros vão pensar? Se você chegar com o olho roxo na casa dos seus pais, o que eles vão pensar? Se você tiver uma costela quebrada, o que as pessoas vão pensar? Você vai esperar ter isso? Eu sou contra o divórcio, eu sou contra a nulidade do casamento, entretanto, eu sou contra qualquer tipo de agressão. Ninguém vai para um casamento para ser agredido, para ser maltratado. E é preciso que alguém saiba disso. E aí aconteceu, olha, e dessa primeira vez, eu dei o basta para o meu, no caso do cônjuge, por exemplo. Eu falei com ele que a última vez, falei. Então eu vou chamar agora uma testemunha, é cristão, chama o seu pastor. Assim: pastor, aconteceu um negócio assim, 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 e eu disse para ele que se ele fizer mais uma vez, eu vou ligar 180, 190, e eu vou chamar a polícia para ele. Então a pessoa precisa ter, ela tomou atitude, ela foi e colocou, deu o checkmate. Aí ela chama alguém, chama o pastor dela, chama o pai dela, o pai dele, se for o caso, para ter uma testemunha. Ele não vai ter outra chance. Então é preciso tomar uma atitude. É preciso realmente intervir nessa situação. Precisa. Porque muitas das vezes, como a gente viu no início dessa live, a vítima ela fica numa passividade muito grande, né? Ela fica realmente rebaixada, como o senhor disse. Então é importante ela sobrepor sobre essa situação, né? Porque nós vamos entender o seguinte: você já ouviu algumas histórias de alguém que foi agredido? A maioria das vezes o sexo feminino. A mulher foi agredida e ela faz a denúncia. E aí a polícia vem e conduz o agressor para a delegacia. Quando poucas horas depois, chega a mulher lá e fala: vou retirar a denúncia, a queixa, vou retirar a queixa. A família fica sabendo, a família dela. Ela reclamou para a família.
Aí ela foi e retirou. A família fica sabendo. Quando é semana que vem, ele pratica de novo. Ela vai lá e retira. Chega uma hora que a família fala o seguinte, não, você gosta, não é possível. Ela perde o apoio familiar. E aí quando ela perde o apoio familiar, ela já perdeu uma outra coisa. Ela já perdeu o senso de alto valor. Ela já perdeu o senso de autoestima. Ela já perdeu a dignidade. Porque quem cuida da minha dignidade sou eu. Então eu tenho que falar assim, gente, eu não nasci para apanhar. Eu não nasci para ser agredida. Enquanto a mulher casa, o homem casa, para quê? Para ter um companheiro, uma companheira, e qual que é a promessa? Olha, na doença ou na saúde, na tristeza ou na alegria, nós vamos cuidar um do outro. E aí a pessoa que eu espero que cuide de mim é o meu algoz. Então é preciso que a pessoa ela tenha coragem e ela ame-se. E ela diz, não, eu mereço coisa melhor. Agredida, abusada, eu não vou aceitar passar por isso. Bom, nós temos aqui a participação do Ronen Santos. Ele mandou o seguinte, olha, além do sistema que não ajuda, infelizmente as pessoas, de uma boa parte, vê alguém que está sofrendo uma agressão e vira as costas. Bom, boa noite, amigo Gersino. Muito bom assunto, atenciosamente, Ronen. Então, o senhor acha que o sistema às vezes não ajuda, por causa das leis, por causa principalmente dessa questão que o senhor falou, que às vezes a própria vítima, se ela tirar a denúncia, aquilo vira sem efeito. O senhor acha que as pessoas que estão rodeadas disso, poderiam ter uma atenção melhor àquela situação? Ou às vezes teria que ser mesmo a vítima que tem que tomar essa postura, pastor Gersino? Primeiro um abraço para o Ronen, meu amigo, foi meu colega de trabalho. Gente finíssima, Deus te abençoe, Ronen. É um conjunto, Alain. É um conjunto de coisas. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte. Sou eu a primeira pessoa que precisa saber onde é que o calo está sendo apertado. Eu tenho que ser a primeira pessoa. Eu posso contar, eu devo contar. Por exemplo, na minha igreja, se eu percebo que tem alguém sendo vítima de agressão, eu preciso alertar a vítima, eu preciso chegar para a vítima, orientar a vítima. Você não pode aceitar isso, qualquer hora ele ou ela vai te machucar. Mas essa pessoa tem que ser a primeira. E aí entra, voltando o seguinte, por que a pessoa não toma uma atitude? O sistema hoje até que está razoável, porque eu acredito que invariavelmente uma mulher agredida, quando ela chega e faz a denúncia, a Lei Maria da Penha tem sido muito bem aplicada. Então, a mulher, ela muitas vezes ela vai, mas depois vem aquele sentimento. Se eu não estiver com ele, eu vou estar com quem? Que aí entra, é aquele sentimento da pessoa que não se ocupou em cuidar de si. E agora fica na dependência dos outros. Porque quando você tem um amor próprio, quando você tem uma autoestima sadia, você olha no espelho e fala assim, eu dou conta de seguir em frente. É bom ter alguém? Até porque a Bíblia fala, é melhor ser dois do que um. A Bíblia fala que o ideal é ser dois. Agora, ser dois, onde um está abusando do outro, aí é melhor? Não é melhor. É preciso que conserte. Se a pessoa não quer consertar, a vítima tem que tomar alguma atitude. Ninguém pode passar a vida toda sendo agredido, sendo agredida. Não pode passar. Né? Então, o sistema até que está trabalhando. Mas a pessoa agredida deve ser a primeira a dizer o seguinte, ó, basta, para mim chega. Eu não quero passar por isso mais. Ou você muda o seu comportamento, porque eu não serei saco de pancadas de mais ninguém. Quem dá o basta, em primeiro lugar, tem que ser a pessoa.
Bom, nós temos aqui a participação do João Paulo. Ele mandou a seguinte pergunta para você, assim. Fugiu um pouco do assunto, mas dentro da parte de abuso. Bullying é abuso ou é apenas uma piada? Bullying é abuso. Vamos entender o seguinte. Quando que uma piada é boa? Quando as duas partes conseguem rir da piada. Quando é bullying, quem ri é apenas uma das partes. Então, o bullying, se a pessoa não tem uma autoestima bem formada, se a pessoa já... Porque normalmente a pessoa que sofre bullying é uma pessoa introvertida. E aí nós vamos entender que a fase do bullying é a fase da adolescência. Normalmente é a fase da adolescência. E a gente costumava dizer o seguinte, para fugir, porque antes não havia bullying, né? Lá em Paineiras não tinha bullying, só tinha... O que acontecia? Você chegava lá, a gente falava o seguinte, olha, lá era apelido. Apelido só pega em quem apela. Se você apelar, o apelido vai pegar. Só que essa geração foi a geração raiz, lá da década de 70, de 80, cara. Era a geração raiz. Agora hoje a gente fala que tem a geração Nutella. Outros dizem, foi criado pela avó, soltava pipa lá da janela do apartamento. Agora a minha geração não. Era a geração que topava o dedão do pé no toco e arrebentava, chorava, depois enrolava um pano velho e pronto. Seguia a vida. Então a gente precisa respeitar as gerações. A gente precisa respeitar as gerações. À medida que as gerações vão passando, vem pessoas com outro perfil. E aí eu não posso praticar aquilo que eu praticava lá quando eu tinha, na década de 70, que eu tinha 7 anos de idade, nos anos 70, eu não posso praticar hoje, porque não é a mesma geração. Então essa geração, ela se sente ofendida de forma diferente que sentia a outra. E o bullying é uma maneira que tem de eu fazer uma graça para mim, para alguns colegas, contra aquele ali. E aí eu diminuo, eu reduzo aquele ali. Se ele não tem toda uma estrutura familiar, que fala assim, não, meu filho, você é meu filho, esses caras são os imbecis que estão fazendo isso. Se ele não tem essa estrutura, ele começa a acreditar que ele é aquilo que as pessoas estão dizendo. E aquilo vai travar a vida dele. E ele não consegue sair do lugar. Então, o bullying é uma coisa de péssimo gosto. De péssimo gosto. Acho que a pessoa devia sempre pensar o seguinte, se fosse meu filho, eu gostaria que ele ouvisse essa brincadeira, não é? Então a pessoa deveria pensar isso. Bom, a Lília Silva fez a seguinte pergunta, assim, um abuso psicológico, ele pode desencadear um quadro de depressão? E pode, tranquilamente, né? Porque a pessoa, ela vai perdendo as suas resistências psíquicas. A pessoa vai acreditando que ela é aquilo e de repente a pessoa ela vai perdendo a sua paz, ela perde o brilho do que é viver. Ela vai perdendo gosto pela vida. Porque você imagina, se a pessoa é abusada e ela vai para um campo restrito, onde o abusador diz, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer mais isso, ela está cercada. E aí se ela olha e não vê para onde ela pode ir, entra um processo depressivo, que vai desencadear problemas muito mais sérios. Bom, na opinião do senhor, existe abuso de idosos, pastor Gessino? E como que se configura esses tipos de abuso? E aí, Alan, deixa eu só completar a última questão. É interessante o seguinte, que o abusador, ele reduz a pessoa àquilo que ele quer. Não é? Ele torna a pessoa depressiva, ele torna a pessoa com autoestima baixíssima, e depois essa pessoa já não serve mais para ele. É quando ele vai para outros relacionamentos, aí vem o segundo problema, no caso de um abuso conjugal, ele vai para outros relacionamentos, porque, vamos pensar do homem, a mulher vive
na cama, doente, toda hora mau humor. Ele não disse que foi ele que reduziu ela àquilo. E quando ela não serve mais para ele procura outro. Aí vamos voltar ao idoso. A expectativa de vida, ela aumentou no Brasil, graças a Deus, né? Então hoje tem uma expectativa de vida de 85 anos, mais ou menos. Existe hoje uma forma de abuso que às vezes as pessoas, os pais não estão percebendo. Primeiro que o abuso do idoso, pergunta se tem. Tem hoje, agora, nesse momento. Idoso que está sendo negligenciado, idoso que está sendo, mesmo os filhos com condições financeiras, esse idoso, ele é colocado numa casa de custódia custódia é a Bernardo. Ele é colocado numa casa de repouso, ele colocar a casa de repouso. Apesar que se for um idoso criminoso, né? É casa de custódia. Saída pela esquerda. Aí, esse idoso ele é colocado numa casa própria para ele e não recebe visita. Mas tem um abuso hoje que é praticado pelos lindos netinhos. Sabe os netinhos que chegam lá e falam, não, vó, eu preciso de fazer isso, sei o quê, minha mãe não tem dinheiro para me dar, me empresta o cartão da senhora. Neto que está tirando dinheiro dos avós, que está fazendo financiamento consignado na conta dos avós. E isso configura abuso. E às vezes os avós não têm noção. O idoso não tem noção de que o nome dele está indo para o SPC, que ele está participando de diversas coisas, porque tem alguém usando da inocência, da ingenuidade, porque ele está voltando a ser criança, e tem alguém usando dessa ingenuidade. De vez em quando a televisão mostra, esses dias tinha no Facebook uma imagem de uma pessoa agredindo o idoso na cama, mas socando ele, socando. Quer dizer, é um crime. É um crime que não devia ser cometido contra ninguém, principalmente quando uma pessoa vulnerável. Que isso aí é abuso de vulnerável. E quando você deixa o idoso, quando você solta, não cuida do idoso, vai para o centro de Divinópolis, deixa o idoso ali na Goiás, no meio da rua Goiás, abandono de vulnerável. E isso é crime. Além de ser abuso, é o cometimento de um crime. Bom, quais são as soluções para quem está sofrendo um abuso no caso de um idoso, professor? Quais são as soluções que podem ser adotadas? Falar, em primeiro lugar, falar. E é preciso que o idoso, ele tenha coragem, assim como a criança. Porque, vamos voltar, o idoso, tal qual a criança, ele pensa o seguinte, não, se ele, eu já estou dando muito trabalho. Normalmente o idoso ele fala assim, eu não quero dar trabalho. Eu não quero dar trabalho para o meu filho. Eu não quero dar trabalho para o meu neto. Só que o filho dele deu trabalho para ele, quando o filho tinha 2 anos, 1 ano, desde que nasceu deu trabalho. Está faltando o quê? O filho bater com a cabeça na parede e entender, não é meu dever cuidar. Então que o idoso, ele tem a liberdade de reclamar, de exercer o direito dele, de exercer o direito, de saber que ele merece ser cuidado, que é dever dos filhos dar a ele a proteção que ele precisa, que ele está resguardado pela legislação, onde ele não pode ser abandonado, ele não pode ser agredido nem físico, nem moral, nem psicologicamente, ele não pode ser agredido. Ele está protegido pela lei, mas ele precisa falar. E aí vem uma visita, vem alguém que não faz parte do círculo, se for o caso, pede ajuda. Fala, olha, avisa para mim, eu estou sendo agredido pelo meu filho, estou sendo agredido pelo meu neto.
Porque é cheio de neto agredido, ou que agride. Eu vi um caso, teve um caso um dia desse em Divinópolis, um homicídio, que o prédio todo sabia que o filho espancava a mãe, jogava ela na escada e tal, e fazia de tudo. Até que um dia chegou alguém mais maluco do que ele, mais corajoso do que ele, e tirou a vida dele lá. Então, a gente precisa entender que tem pessoas que necessitam do pai e da mãe, mas mesmo assim ainda se acham no direito de cometer uma agressão. Você acha que a omissão por parte das pessoas também influencia muito nessa questão? As pessoas poderiam ajudar mais nessa questão? Vamos pensar, Alan. Você mora num prédio, e aí tem um apartamento lá vizinho do seu. Você sabe que ali mora uma senhora de 70 anos, com o seu filho de 40, porque tem filho hoje que demora a sair de casa, né? Uns bebês de 40 anos de idade. Mora o filho de 40, ou mora o neto que veio para estudar, e às vezes a avó está pagando. E aí você sabe que ali moram os dois. E você está escutando sempre murro, coisa quebrando, e palavrões, e gritos, e xingamentos. Chega uma hora que a gente precisa se incomodar. Aí entra uma coisa difícil. É difícil porque, sabe por quê? Porque hoje a gente não quer indispor. A gente não quer se expor. Então, se eu ligar no 180, falar assim, escuta, está havendo violência no apartamento número tal. E eu sei que lá mora uma senhora de 70 e um rapaz de 18. Ou um senhor assim, assim. E eu percebo que ele está agredindo ela. E eu estaria exercendo a minha cidadania. Eu estaria sendo uma pessoa leal a alguns dos princípios que Deus estabeleceu para mim. Então, às vezes, há omissão, por medo, não é? Há omissão. Hoje tem muito sigilo na denúncia. Você pode dizer, eu não quero que o meu nome apareça, mas está acontecendo isso, precisa fazer. Bom, antes da gente ir para as considerações finais, professor, dessa live, e eu já passar para o senhor, das suas considerações, tem uma pergunta aqui muito interessante do Marco Túlio, professor Gersinho, o famoso Marco Túlio. Marco Túlio é gente finíssima. E ele fez a seguinte pergunta, né? Minha esposa Opa. exige que eu lave as vasilhas do jantar. Eu detesto isso, mas ela me obriga. Isso é uma forma de abuso, professor Gersinho? Ô Marco Túlio, mas ela pede para você lavar antes ou depois da janta? Porque se ela está te obrigando a lavar antes de você jantar, aí é abuso. Aí é abuso. Agora, se ela deixa você jantar primeiro, você com a barriguinha cheia, aí não é abuso não, Marco Túlio. Aí é companheirismo. Então está respondido, né, Marco Túlio? Famoso Marco Túlio das lives, né, professor? Marco Túlio, Quem sabe ele está no meio de nós, né? Pode ser. Pode ser que ele esteja no meio de nós, né, professor Gersinho? Mas vamos lá, professor Gersinho. Então, é muito importante, né, que a pessoa que esteja sofrendo algum tipo de abuso denuncie. Tenha um posicionamento, uma postura diferente, né, professor? Exatamente, tem que fazer isso. Bom, para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua participação. A gente já vai aqui para as considerações finais. Eu vou passar para o pastor Gersinho para ele dar as suas considerações e fazer a oração. Se você quiser assistir mais do nosso conteúdo, não esqueça de acessar as nossas redes sociais, AD Semeando Paz, também pelo YouTube, só digitar lá na pesquisa do YouTube, AD Semeando Paz, para você ter acesso a uma gama de conteúdos nossos. Se você quiser conhecer também um pouquinho do trabalho que eu faço com a minha esposa, é só você acessar o canal no YouTube, canal do Casal PIA. Só você digitar na pesquisa, Casal PIA, você vai conhecer um pouquinho da nossa história e ver alguns vídeos nossos também. Se quiser conhecer um pouquinho mais do material do pastor Gersinho, da mesma forma, o Instagram, @psicólogo-gersino, você consegue conversar com ele, marcar uma consulta, uma terapia, né, pastor Gersinho? Se você se sentir tocado de alguma forma e precisa de uma ajuda, mande uma mensagem para ele, através do @pastor Gersinho. E se você quiser receber mais alguns materiais, alguns conteúdos no YouTube, é só você estar acessando também o nosso canal no YouTube. Já estamos despedindo aqui do Instagram.
Muito obrigado pela sua participação, por ter assistido a gente até agora. Pastor Gercino, suas considerações finais e nos despede com uma oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que, como eu falei reiteradamente, ninguém merece ser abusado. Ninguém deve sofrer nenhum tipo de abuso. E falei algumas vezes sobre a questão conjugal, em que é preciso dar um checkmate. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. Em toda relação conjugal, o que está implícito nos conflitos não é apenas uma divergência de ideias, não é apenas uma divergência de temperamento. O que está implícito nos conflitos, a maioria das vezes, é uma questão espiritual. E eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele transforma qualquer relação conjugal. O que precisa é que alguém dos dois tome a iniciativa de falar: Jesus, vem transformar, porque o nosso casamento está uma água. Transforma ele em vinho. Jesus Cristo pode transformar a vida de um criminoso, de uma criminosa. Jesus Cristo pode transformar a vida de uma pessoa violenta e essa pessoa passar a ter saúde emocional, saúde espiritual e ter relacionamentos saudáveis. O segredo é o casal entregar a sua vida a Jesus Cristo. O segredo é querer ter uma mudança espiritual. A Bíblia diz, Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e outras coisas serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus, se você buscar a orientação aos pés do Senhor, Ele pode mudar a sua vida. Se você quiser fazer isso hoje, basta você dizer aí na sua mente: Jesus, eu te aceito como meu Salvador e eu quero a transformação da minha vida, a transformação do meu marido, da minha esposa, eu quero a transformação do meu casamento. A partir de hoje, Jesus, eu quero uma vida nova para a minha casa e para a minha família. Jesus é capaz de fazer isso. Se você sofreu algum abuso, Jesus é capaz de curar essa ferida que está no seu coração. Jesus é capaz de limpar essa mágoa e te dar uma nova perspectiva de vida. E você ter uma vida diferente a partir de agora. E você criar vínculos saudáveis, diferente daqueles que foram quebrados por causa do abuso. Então Jesus pode curar a sua alma se você foi abusado. Quando criança, em qualquer época da sua vida, Jesus te cura e te transforma. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, adorado para sempre seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por todos esses momentos que nós passamos aqui falando de um assunto doloroso, mas necessário. Tu conheces a vida de todas as pessoas, daquelas que nos acompanharam e daquelas que ainda estarão assistindo essa live. Eu peço que o Senhor venha com um processo de transformação nas vidas. Que o Senhor venha, Pai, trazer libertação da alma das pessoas que estão aprisionadas por uma dor, por um sentimento de culpa ou porque foram abusadas e carregam essa prisão. Traga libertação, traga transformação. Se há casais que estão vivendo momentos violentos, eu quero repreender essa violência, Pai, em nome de Jesus. Vem tocar essas vidas para que haja perdão, para que haja, Senhor, um novo sentido para essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus eu quero te agradecer e colocar cada pessoa nas tuas mãos, ó Deus, com ação de graças. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vai ser segunda, próxima? Próxima segunda. Próxima segunda, às 20 horas, estaremos aqui. E acompanhe-nos na mídia, que nós vamos estar falando do tema que vai ser na próxima live. Alô, Deus te abençoe. Um Em nome abraço. de Jesus. Até a próxima live, em nome de Jesus.